Olá, que bom contar com vocês novamente aqui no programa TV Pé de Figo, no VV8 da NET. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no portal pedefigo.com. Ele é graduado em Administração de Empresa e especialização nas áreas de Planejamento Estratégico, Gestão Empresarial e Recursos Humanos. Exerceu funções de destaque em importantes empresas de telecomunicações. Ao aposentar-se, escolheu morar em Valinhos e, pelas mãos do seu filho, foi levado a descobrir as artes marciais e juntos resolveram abrir uma academia, onde ele assumiu a direção administrativa e financeira. Mas muito mais que uma nova atividade empresarial, essa iniciativa acabou resultando na publicação de um livro, Conexões, Disciplinas e Resultados, o caminho do Muay Thai. Para ele, este livro é a descrição de como os seres humanos buscam e encontram no Muay Thai um meio de se reconectarem consigo mesmos, com o outro e com o todo do universo. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Heriberto. Obrigado pela oportunidade de poder estar divulgando nosso trabalho, de compartilhar essas reflexões, essas vivências. O intuito é realmente levar às pessoas essa vivência que nós tivemos e que se mostrou muito exitosa, na realidade, do ponto de vista dessa proposta que eu estou levando. Então, não é um livro que trata sobre técnicas de Muay Thai, porque para isso o mercado tem alternativas excelentes, mas sim como a proposta do livro traz, que é como eu vi pessoas utilizarem este caminho para superar as suas limitações. Legal. Vamos falar sobre o seu livro ainda, mas vamos querer saber como é que você caiu aqui em Valinhos. Né? Conta um pouco dessa história. O termo acho que é quase isso, mas eu morava em São Bernardo do Campo e trabalhava em São Paulo. Na realidade, a minha origem é mais longínqua. Eu nasci na Bahia, mas eu saí de lá, tinha 1 ano de idade. E meu pai trabalhava em usinas hidrelétricas, os famosos barrageiros. Terminavam a barragem e assim sucessivamente. E viemos parar em São Paulo. Então fui criado no estado de São Paulo. E durante os últimos 30 e poucos anos, eu morei em São Paulo. Após eu me casar, morei em São Bernardo do Campo e continuei trabalhando em São Paulo. Entendi. Aí minha esposa tem parentes aqui em Valinhos. Então eu conheço Valinhos há uns 40 anos aproximadamente. E desde que eu pus o pé aqui em Valinhos, eu adorei a cidade. Foi um amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu sempre falava para minha esposa, tão logo eu possa, é para lá que eu quero ir. Tá. E em 2000, eu já estava já na contagem regressiva para me aposentar, na ocasião na telefônica, já não mais telefônica, e eu comecei então a prospectar aqui alternativas em termos de casa, sobrado, condomínio, etc. E em 2001 nós mudamos. Então estou aqui desde 2001. Aí você achava que já estava no bem bom, no sossego, até que um belo dia seu filho mais novo, não é isso? O mais novo. O nome dele é o... Fernando. Conhecido no mundo das artes marciais como Fernando Pirata. Fernando Pirata chegou com uma proposta. A vida nos traz surpresas. Sim. Eu trabalhei na Telesp durante 30 anos, fui sobrevivente da privatização, que aconteceu em 1998. Sim. Então, na realidade, eu fiz parte da equipe que construiu a modelagem regulatória que conduziu o processo de privatização das telecomunicações brasileiras. Eu fui o primeiro regulatório da Telefônica, já Telefônica, né? E em 2007 eu completei os requisitos para aposentadoria. E aí tem que dar espaço para a geração nova que está chegando. Sim. Então, em 2007 eu me aposentei. E estava, assim, morando na cidade que eu queria, no condomínio que eu queria, a casa eu construí do jeito que eu queria, minha carteira de investimento estava montada, e eu me preparando para as viagens pós-aposentadoria, em 2007. E em 2009 apareceu essa situação na minha vida, que eu poderia ter dito não, né? Mas provavelmente as consequências desse não talvez fossem um tanto quanto complicadas à época.
E eu acabei embarcando nessa trajetória. E como um profissional oriundo de planejamento estratégico e recursos humanos, fiz uma prospecção de mercado, análise do perfil socioeconômico da região, quais as disponibilidades que o pessoal encontrava à época. Lembremos que à época o Brasil vivia um boom em termos de artes marciais. Sim, né? sim. E caminhamos, aconteceu que eu investi então na abertura dessa academia, que à época foi considerada uma das melhores infraestruturas do Brasil. E onde que foi instalada essa academia? Na Avenida Dr. Arlindo Joaquim de Lemos, ali próximo do estádio Guarani. Ah, em Campinas. Em Campinas, Entendi. em Campinas. Entendi. E à época, realmente, nós montamos aquilo que foi considerada uma das melhores academias para a prática de artes marciais no país. Mas a prática esportiva não era assim tão novidade para você, porque você também foi um maratonista, é verdade? Pois é, artes marciais, embora eu goste como esporte, mas para eu praticar não. Então, como todo moleque brasileiro, joguei futebol de campo, salão, mas o esporte que realmente eu gostei, pratiquei muito, foi as corridas de fundo. Sim. E dentre elas eu fui realmente maratonista. Ah, entendi. Pratiquei maratona durante muito tempo. Até que em 98, quando privatizou a empresa, a Telesp no caso, os espanhóis chegaram e queimaram as suas caravelas. Entendi. E nós perdemos a nossa vida privada, enfim. Isso não é reclamação, foi uma constatação da época. Claro. O esforço de passar por tudo aquilo exigiu muito de todos nós. Tanto deles que estavam chegando, quanto daqueles que permaneceram e sobreviveram ao processo de privatização. E a partir daí, os horários, para ser um esportista eu nunca fui maratonista profissional, mas eu fui um maratonista nível médio avançado. Ou seja, eu fazia maratona em torno de 3 horas. Né? Para isso, você tem que ter uma disciplina de treino bastante forte. Né? Então, treinava todos os dias, folgava um dia por semana, e essa condição simplesmente desapareceu. Entendi. Agora, diz pra gente o que é exatamente, então, a arte marcial Muay Thai. Não é? A arte marcial do Muay Thai, a origem dela é tailandesa. Sim. E ela é conhecida, como toda arte marcial, né? Então ela foi um recurso desenvolvido para a guerra. A arte marcial é isso, né? É a origem. E especificamente o Muay Thai, já nos tempos modernos, ele veio então da origem da Tailândia e é conhecido muito como a arte marcial das 8 armas. Ou seja, são 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos e 2 pés. As 8 armas que são utilizadas no Muay Thai. É uma arte marcial de trocação, dita de trocação, ou seja, de luta em pé, extremamente eficaz e que se propagou no Brasil assim, de uma forma muito rápida, né? Embora relativamente recente comparativamente a judô, karatê, né? Bom, capoeira nem se fala, capoeira é nossa, né? Ela experimentou uma expansão bastante rápida no Brasil. Aliás, Luiz, o Brasil é um solo bem fértil para as artes marciais, né? Acho que no mundo é uma das nações que mais tem prática nessa área, né? E olha, Beto, apesar das dificuldades típicas do nosso país, Sim. em termos de estruturas de suporte ao esporte, e aí estendendo para os esportes de forma geral. Sim. Né? Eu acredito que a diversidade da civilização, né, Darcy Campos e todos os demais, né, da civilização brasileira nos trópicos, torna muito propícia isso. Não só essa diversidade realmente, mas também como um sonho, uma possibilidade que muitos dos jovens enxergam de superarem limitações de ordem social, econômica e assim por diante. Né? Mas sim, o Brasil se destaca em várias artes marciais, né? Muay Thai, boxe menos, mas temos representantes de peso e atualmente nós temos aí os irmãos, me fugiu o nome, das Olimpíadas, que agora estão aí uma carreira bastante feliz no boxe, no judô, no jiu-jitsu, que
teve uma adaptação à realidade brasileira com a família Gracie tremenda, né? Tanto que é conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Né? Então, em várias modalidades de artes marciais, realmente o Brasil se destaca. Sim. É um celeiro bastante efervescente, repito, apesar do pouco apoio e das dificuldades que esses atletas enfrentam. Heriberto, o que eu vou falar não é poesia, não é teoria, mas muitas das lendas dos esportes, das artes marciais brasileiras, dormiram em academia em troca de treino. Que legal. E dessa história toda, né, que já estava com a vida feita, sossegado, ele resolveu fazer um livro, Os Caminhos do Muay Thai, né, que ele vai contar para a gente no próximo bloco, que é muito mais do que falar da técnica dessa arte marcial. Fique aí e venha com a gente. De volta com o programa TV Pé de Figo, e hoje com a participação muito especial do Luiz de Góes, que acabou de lançar um livro sobre a sua vida e o seu contato com a arte marcial. E aí, Luiz, fala pra gente agora sobre esse seu novo filho, que é um livro. Como eu sempre digo nas oportunidades que eu tenho, este livro não é sobre técnicas de Muay Thai, ele vai muito mais além. E aí, Heriberto, que constatei ao longo desses quase 5 anos de Fighters Camp, que era o nome da academia, mais os projetos que o meu filho desenvolveu aqui e continua desenvolvendo em Valinhos. As razões são as mais diversas, mas o fato é que muitas pessoas estão desconectadas de si mesmo. E nesse processo de desconexão, muitas delas acabam sendo vítimas de processos tais como obesidade mórbida, bullying, tristeza, depressão, o risco das drogas, das ruas e assim por diante. O que é que eu via acontecer? Embora eu estivesse com a responsabilidade administrativa e financeira da academia, nós tínhamos uma preocupação de ter um acompanhamento personalizado dos nossos alunos. E quando eu fiz o nosso business plan à época, eu provia a academia de sistemas de gestão que permitissem ter de cada aluno os seus objetivos, as suas dificuldades, enfim. E a partir daí nós tínhamos programas individualizados de acompanhamento. Então, o que eu trago no livro não são casos inventados, são casos reais. Obviamente que aqui eu me reservei o direito de não citar o nome das pessoas, por respeito a... Então, quando você diz que não se trata de técnicas, você também aponta aí histórias de alunos, de professores, de atletas? Sim. O livro está recheado de casos reais. Os únicos casos em que eu cito realmente o nome foram dos atletas que participaram do primeiro Open de Muay Thai amador aqui de Valinhos. E também do professor, diretor Alexandre, da BRMBA. Mas as histórias de superação, do obesidade mórbida, bullying, assim por diante, são casos reais, que eu vi acontecer. Então tem um caso aqui de um jovem de 16 anos, com 160 ou 180 quilos, não me lembro. Ele chegou nas nossas mãos lá em estado de desespero, ele e a família. Né? E ele já chegou a nós com um acompanhamento de um psicólogo e de um nutricionista. Sim. E pedindo socorro. Então o que nós fizemos? Nós nos reunimos com esses profissionais, com o psicólogo, com o nutricionista, e elaboramos um programa progressivo para ele. Mas não apenas de exercício. Nós colocamos ele numa turma que também estava, embora não num processo tão avançado quanto o dele, mas também com essa questão de perda de peso. E ele teve um programa gradual de recuperação da sua capacidade física. O que eu quero dizer com isso? Um jovem com 16 anos, com 160 ou 180 quilos, realmente não me lembro se era 160 ou 180, ele absolutamente tinha a mínima condição de começar a praticar Muay Thai, por exemplo, utilizando joelho e pé. Sim. Não tinha essa condição. Então ele começou com o boxe. E mais, junto com ele, nós fazíamos entrevistas, acompanhamento, e falava para ele, olha, você
vai ter momentos que você vai querer desistir. Você vai parar, nós falávamos isso para ele, você vai parar, tem dia que você não virá. Entendi. Então é importante que você esteja com isso na tua cabeça para que você possa lutar contra isso. Ao mesmo tempo que a tua turma, a turma específica, que também estava com esse programa de perda de peso, serviu como apoio a ele. Bom, em alguns meses esse jovem perdeu cerca de 80 quilos. Poxa vida. Mas mais do que isso, recuperou a autoestima, autoconfiança, recuperou a condução do seu projeto de vida. Uma jovem senhora, tinha acabado de sair de um relacionamento, 40 e poucos anos, de um relacionamento da qual ela saiu destroçada. Perdeu o significado da vida e estava pensando em suicídio. Poxa vida. E nos procurou. Colocou a situação, nós conversamos, tudo mais. E começou o trabalho de treinamento dela. Sacos de pancada não reagem quando sofrem chutes e socos. E aí, se eu descrevo um pouco no livro dessa forma, que essas pessoas muitas vezes chegam ali e começam a socar ou chutar o saco de pancada, e muitas vezes veem naquele saco de pancada, no caso dela, o ex-marido, em outros casos, o chefe, o governo, ou seja, pessoas que, na visão dela, foram as razões pelas quais ela estava enfrentando as suas dificuldades. E descarregava. É um processo, Heriberto, de catarse psicofísica. Entendi. Isso nos leva a pensar, Luiz, por que as artes marciais têm essa relação com as lutas, com a agressividade, às vezes até com uma certa violência, né? Por que o ser humano precisa disso para se reencontrar, conforme você diz no seu livro? Artes marciais é um instrumento de guerra. A origem das artes marciais foram as guerras. Todas elas, sem exceção. Né? Gradualmente, e eu sou otimista em relação a isso, não da Poliana, mas sou otimista em relação à humanidade, esses processos, essas conquistas, digamos assim, de campos de batalha estão se restringindo cada vez mais aos ringues. Então, de campo de batalha para ringues, para esporte, não é? Com regras e tudo mais. Vale tudo, não tinha regra. MMA tem regras. Não é? Agora, é um processo muito recente em termos de civilização humana ainda. Nosso instinto de sobrevivência, de combate e tudo mais, ainda se faz muito presente. Nosso verniz civilizatório, se pressionado, ele se rompe fácil. Tanto do ponto de agressividade, de alo-agressividade, quanto de autoagressividade. Não é? E, neste caso, eu estou citando o Muay Thai especificamente, ou as artes marciais, mas isso vale para qualquer esporte praticado em alto nível. Não é? E não é só esporte. Você pode encontrar isso na escrita, no teu trabalho, em tudo aquilo que você direcione da forma mais positiva possível, a tua própria energia, permitindo essa reconexão. Neste caso, eu cito o Muay Thai porque eu vi isso acontecer, e esse é apenas o primeiro livro de uma trilogia que eu pretendo escrever sobre isso, e eu vi isso acontecer. Então, era realmente uma descarga psicofísica que essas pessoas realizaram ali. Então, veja, ela fazia uma espécie de um recorte no espaço-tempo, no qual, quando ela estava treinando, chutando ali, ela estava voltada para si mesma. Ou seja, ela estava se desconectando dos seus problemas externos, quaisquer que fossem, e se conectando consigo mesmo, a sua conexão consigo mesmo. E descarregando as energias que estavam ali paralisadas, enfim. Soltando todos os fantasmas, soltando. As crises, etc. E o interessante é que, gradualmente, à medida que essa pessoa avançava no seu treinamento, aqueles rostos que ela via ali no saco de pancada começaram a ser substituídos. Pelo de quem? Dela. Dela própria. Começa a superação. Ela começa a de buscar fora de si as causas dos seus problemas e começa, nesse processo de introspecção, identificar quais são as suas limitações, o que ela não conseguiu trabalhar direito dentro dela. E nesse processo de reconexão consigo mesmo, e que acontece simultaneamente já com seus colegas de treino, ela começa a descobrir de novo a tolerância, a compaixão, o auto-amor, né, o halo-amor, e começa a levar essas conquistas, se é que nós podemos denominar assim, e não deixa de ser,
para os outros aspectos da sua vida. Entendi. Isso nós vimos acontecer, Heriberto. E isso, essa atividade legal, essa coisa de cura, né, dos traumas humanos, vocês chegaram a ter uma atividade numa escola em Valinhos, né? O projeto Guetutai. Que foi na escola Jorge Biarrimbá, ali no Parque das Colinas. É. Foi uma experiência, assim, tremenda. Nós já tínhamos encerrado as atividades da academia em Campinas, e aí meu filho, o mundo dele é esse, mas eu precisava começar a retomar a minha vida. Então eu comecei a me afastar, então montamos o centro de treinamento dele na época, no alto da colina, em parceria com a rede Estrutura de Academia, Sim. do Luciano, da Leda, aquele pessoal, né? E ele ali montou o centro de treinamento dele, com ringue, e o centro de treinamento para arte marcial. Nessa época, alguns colegas dele o procuraram e colocaram a ideia do Guetutai. E que eles já tinham levado essa proposta a vários professores de Muay Thai e essas propostas tinham sido declinadas. Eles não aceitaram, eles não quiseram desenvolver um projeto social. Entendi. O meu filho, assim que ouviu essa proposta, imediatamente ele topou, Abraçou a ideia. abraçou a ideia. E aí eu falei para ele, te ajudo a organizar isso. Aí montamos uma proposta, montamos um planejamento, no livro tem, né, um conjunto de premissas que, se adotadas e implementadas, elas representam um projeto de prática de Muay Thai dentro de uma escola. Levamos essa proposta para o Alexandre, que é o diretor da Jorge Biarrimbá, e ele topou. Em que sentido? No que ele podia apoiar, que era a cessão do espaço que ele tinha lá. E assim foi. Então meu filho começou a dar as aulas, só que ele vivia com o carro carregado de luvas, caneleiras, capacete, sacos de pancada, porque lá não tinha. Então ele tirava do CT dele e levava para lá, para que as pessoas tivessem um mínimo de condição para a prática do Muay Thai. Bom, depoimento do Alexandre. Isso saiu inclusive na imprensa escrita aqui em Valinhos e consta do livro. Resultados. Muitos desses alunos mudaram o seu comportamento de depredadores da escola, se transformaram em defensores do espaço no qual eles praticavam a sua arte marcial. Mudaram o seu comportamento em sala de aula, mudaram o seu comportamento em relação aos professores, mudaram o seu comportamento no relacionamento com seus colegas de classe. Tivemos depoimentos de alunos que mudaram o seu comportamento nas suas famílias, casos de crianças que sofrendo bullying superaram esse problema, e a mãe esteve lá conversando com o Fernando, o meu filho, né, relatando essa situação. Isso tudo está no seu livro? Isso está no livro. Então, Luiz, mostra aí pra gente. Mostra esse livro pra gente. Ah, sim! Não é? Aqui, Conexões, Disciplina e Resultados, o caminho do Muay Thai. Não é? E tem aqui o Muay Thai como meio de conexão consigo mesmo, com o outro e com o todo, qualquer que seja o nome que você atribua a esse todo. E onde que encontra esse livro agora? Atualmente, nós estamos fechando negociações com a Cultura, com a Livraria Cultura. Cultura. Aí tem ainda, vai algum tempo ainda para fechar isso. Mas aqueles que estiverem interessados, é só entrar na página do Facebook, Conexões, Disciplina e Resultados, o caminho do Muay Thai, né, que aí eu ainda tenho alguns exemplares comigo, e estão acabando, e eu posso remeter diretamente para as pessoas. Legal. Luiz, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Heriberto, agradeço a todos os que estiverem buscando essas reflexões, compartilhar essas reflexões. É sempre uma oportunidade de muita alegria, né, para a gente poder divulgar e compartilhar o nosso trabalho. Repito que esse aqui é apenas o primeiro de uma trilogia. Sim. Vem mais coisa aí. Virão mais coisas. Isso aí. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Fique com a gente e acompanhe a nossa programação. Até a próxima.